convidar vocês a se colocarem de pé, se vocês podem. Vamos começar esse momento de louvor, dedicando tudo que temos para o Senhor. Amém? Então feche seus olhos e comece a falar com Ele. Comece a colocar as suas expectativas, o que você espera para Ele nessa tarde, nesse dia. Eu soube que teremos algumas palavras, algumas pregações, então que você comece a colocar as suas expectativas para isso. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor, te desejamos, Senhor. Te desejamos nesse dia. Se você veio sem expectativa nenhuma, comece a colocar mais expectativa. Comece a ter fé que Ele é capaz de responder o que você precisa. Que Ele é a resposta que você precisa. Fala com Ele. Quem desejamos, e é o Cristo. Só há um nome, só há um Rei a quem desejamos, e é o Cristo. É o Cristo. É o Cristo. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Diga isso com fé. O véu já se rasgou,
O caminho você trilhou para me aproximar de ti, sim, Deus, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Diga isso, não preciso. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante, mais semelhante. Quando eu te vejo, eu percebo. Vamos xingar isso pra ele. Quando eu te contemplo, quando eu me torno cada vez mais semelhante, mais semelhante. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo muda. Quando eu te contemplo, eu me torno mais semelhante, mais semelhante. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, Jesus, e eu só quero, vamos xingar isso. Só quero, só quero. Nós só queremos, só queremos, só queremos. Só queremos ver você. Só quero, só quero. Só quero, só quero, só quero. Nós só queremos. O que é que os anjos veem, que os fazem? O que é que os anjos veem, que os fazem se estar? O que é que os anjos
perderei a minha alma. Não, não perderei. Na palavra de Deus, em Filipenses, Paulo ele vai trazer para nós: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele continua dizendo: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo nos ensina com muita clareza, através da sua história, que nenhuma riqueza desse mundo pode se comparar à grandeza do nosso Senhor. Nenhuma identidade, nenhum sonho, nenhum desejo pode ser maior do que Cristo, pode ser melhor do que Cristo. Que nessa tarde a gente possa nos relembrar o motivo de estarmos aqui: Cristo. E que se há algo no seu coração maior do que Ele, que você possa renunciar a isso, para que assim como Paulo você possa conhecer a grandeza de Deus. Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos e encontrar algo que você segura com mãos bem apertadas e não quer largar. Que você possa nesse momento pedir para Deus para que você consiga carregar tudo na sua vida com mãos leves, porque se Ele te pedir, você será capaz de entregar, porque nada vai estar acima dele. Perderei a minha alma, não perderei a minha alma, não perderei a minha alma, não perderei a minha alma. De que vale o mundo inteiro? 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 Nada, nada. Diga isso, não perderá.
tenho fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede, vamos, diga isso, como um deserto por água. Sim, aprender de ti, que é manso e humilde, tão manso, tão humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Você pode dizer isso pra ele nessa tarde? Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero, só tu és. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sorrar, mas eu me sinto segura. Como um selo, como um selo. Diga isso. Tu és meu Deus, tu és tudo, tudo. Muitas águas vêm, mas eu me sinto segura. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada, sei teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou? Eu não tenho pra onde ir. Não. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo. Deus, tu és tudo, tu és tudo. Tu és.
a terra onde eu piso se quebra as regras, rompe o silêncio. Eu vejo fogo em teus olhos, é glorioso, assustador. O grão de areia em terra firme, em seus olhos 1000 palácios. Eu sou um dente em seu sorriso, eu sou uma alma alcançada. Eis a terra onde eu piso, se quebra as regras, rompe o silêncio. Eu vejo fogo em teus olhos, é glorioso, assustador. O grão de areia em terra firme, em seus olhos 1000 palácios. Eu sou um dente em seu sorriso, eu sou uma alma alcançada. Então ofenda-me, ofenda-me. Ofenda-me pra que eu venha te conhecer. Quebre o meu coração pra que eu pareça. Ofenda-me pra que eu venha te conhecer. Ofenda-me. Ofenda-me pra que eu venha te conhecer. Quebre o meu coração pra que eu pareça com você. Ofenda-me, ofenda-me. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Diga isso. Santos. Que sobre o Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que é
mais uma vez, maravilhado. Maravilhado é. Ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, toda glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra. Seja a honra. Vamos, diga isso. Seja a glória. Seja o domínio. Levante seus braços em sinal de adoração para dizer: poderoso Deus. Se você pode, isso é sinal de rendição. É rendição total, dizendo que tu és poderoso, poderoso, digno de toda honra. Nada somos sem Ele. Não existimos sem Ele. Poderoso, poderoso. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro
anseia por ti. Minha alma 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 anseia. Minha alma anseia por ti. 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 Minha alma eu vejo assentado está o Rei de toda a glória do trono. Saíam vozes e trovões, o Espírito que cobre a terra. Diga isso! Do trono saíam vozes e trovões.
o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua. Ele virá soberano, soberano. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele, por ele que eu estou. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Boa tarde! Boa tarde, gente! Quem aí está feliz com tudo que vocês têm vivido aqui na Move Conference? Levanta a mão! Aleluia! Aleluia! Dias bons, dias que vêm realmente, né, para poder trazer algo novo para nós. Mas a gente entende que aquilo que a gente está recebendo aqui não é para parar aqui, né? Porque quando a gente pensa numa conferência, a gente pensa que é algo que a gente vai receber, se encher, a ponto da gente transbordar naqueles que estão próximos de nós, amém? E tudo que a gente tem escutado nesses dias, né? Na quinta-feira com a Anne, ontem com o Davi Jardim, tem se conciliado, se você parar para pensar. Todas as palavras estão convergindo para um lugar, que nós precisamos ser resposta nesse mundo que carece de salvação. Todas as palavras têm convergido para isso, que nós precisamos ser embaixadores aonde a gente está. Nosso campo missionário é a nossa escola, nosso trabalho, nossa faculdade. Mas, para que a gente possa ser essa resposta, nós precisamos mudar algumas coisas em nós. E quando eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para vocês, eu estava lendo um livro, estou lendo ele ainda, né? Que é O Temor do Senhor. E o Senhor falou muito claramente comigo, que o temor ao Senhor é algo que tem se perdido nos dias de hoje. Está faltando reverência, está faltando respeito. As coisas que estão entrando do mundo na igreja, a igreja está levando, as pessoas estão levando pecado como algo normal,
nós estamos banalizando as coisas de Deus. Então o Senhor falou muito forte comigo. Talvez não seja uma palavra que você queria ou esperasse ouvir aqui hoje, mas eu creio que é algo que a gente precisa ouvir aqui hoje, amém? Então nós vamos estar compartilhando o tema, é tempo de arrependimento e santificação. Porque para a gente ser resposta nesse mundo, nós precisamos estar com as nossas vidas no altar. Nós precisamos estar com as nossas vidas rendidas ao Senhor. Porque é algo muito sério. A gente ser embaixador de Cristo, aonde a gente está, é algo muito sério. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo aonde a gente pisa. E o texto que nós vamos trabalhar nesta tarde é Romanos 12, do versículo 1 ao 2. É um texto conhecido, todo mundo já ouviu várias vezes. E tudo que nós vamos estar compartilhando aqui, você já ouviu várias vezes. Só que é algo que nós precisamos de verdade internalizar. Se a gente realmente assumir um compromisso, se realmente nós queremos ser essa resposta, se realmente nós somos esses filhos que o mundo está aguardando com grande expectativa, nós precisamos tomar um posicionamento de santidade. Então nós vamos estar lendo agora e vamos estar juntos trabalhando sobre esse tema. A minha versão é NVI e diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo não está apenas trazendo um conselho para a igreja. Ele está fazendo um chamado, uma convocação. Ele chama o povo para a mudança, para a entrega, para a rendição total, para uma vida que vá além da religiosidade, de frequentar cultos. Ele está chamando para uma vida de mudança, uma vida verdadeiramente transformada. Esse é um dos textos mais confrontadores que Paulo escreve à igreja. Aquelas pessoas já conheciam a palavra, já caminhavam na fé, já estavam em comunhão ali, eles já tinham conhecimento da palavra. Mas, ainda assim, muitas delas precisavam de um posicionamento, de uma vida transformada, uma vida de santidade. E isso, como a gente está compartilhando, não é muito diferente nos dias de hoje. Esse texto nos mostra que estar dentro da igreja não significa necessariamente viver tudo aquilo que Deus deseja para nós. Muitas vezes nós estamos frequentando a igreja, os cultos, estamos participando de todas as programações, estamos certinhos na célula, mas a nossa vida não condiz com aquilo que a gente está fazendo. Então é algo que a gente precisa rever. E foi algo que Paulo alertou a igreja lá no livro de Romanos. Por isso, Paulo inicia o versículo 1 fazendo esse chamado, esse apelo urgente. É como se ele dissessem: não continuem a viver da mesma maneira. O tempo de mudar é agora. O tempo de se arrepender e se santificar é agora. Talvez essa seja uma das maiores necessidades da nossa geração também. Vivemos dias em que muitas pessoas querem viver experiências com Deus, coisas grandes com Deus, mas não são capazes de renunciar a algumas coisas. Querem experimentar as coisas de Deus, mas não querem abandonar práticas que estão fora daquilo que Deus quer para elas. Querem a presença de Deus, mas não querem transformação. Querem experiências espirituais, mas não querem largar a vida dupla. Paulo escreve em Romanos 12 justamente para confrontar esse tipo de vida. Porque o evangelho não pode ser vivido de qualquer maneira. O evangelho não pode ser banalizado. E o evangelho não pode ser vivido pela metade. Ele não pode ser apenas aquilo que nos convém.
porque muitos de nós estamos vivendo o evangelho somente naquilo que nos convém, naquilo que a gente acha que deve ser feito, mas não na sua totalidade. O evangelho está aí, disponível para nós, para que a gente possa viver ele de forma intensa, completa e rendida. Por essa razão, ele fala sobre apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso fala sobre essa entrega completa, uma vida rendida, sobre você colocar todas as suas vontades e desejos ao altar do Senhor. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos sobre o altar, mas como sacrifícios vivos, que é aquilo que Paulo disse para nós no versículo 1, como sacrifícios vivos, nós não mais precisamos morrer, como aquele sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós como um sacrifício perfeito. Ele foi entregue no nosso lugar. Mas, por gratidão, nós devemos nos mover. Por gratidão, nós devemos nos entregar completamente a Ele. Não é por medo, não é por obrigação, mas nós devemos ter essa vida rendida no altar do Senhor por gratidão, porque Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele renova as suas misericórdias sobre nós, e é por isso que nós devemos render a nossa vida ao Senhor, estar completamente no altar do Senhor, porque Ele se entregou por nós. E é por essa gratidão que nós devemos nos entregar. E então, Paulo continua: não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo entendia que existiam e continuaria existindo pressões constantes de todas as partes. Todos nós passamos por pressões nos ambientes que nós vivemos. Todos nós. Por quê? Porque as pressões vêm tentando fazer com que nós, corpo de Cristo, igreja, tente se adaptar aos padrões deste mundo. Tentando fazer com que eu e você nos encaixemos nessa forma. Porém, ele nos alerta: não deixem o mundo definir a maneira de vocês viverem. O perigo começa quando nós perdemos a palavra de Deus como referência. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é que vai nos orientar de todas as formas o nosso caminho. Mas quando nós perdemos a palavra de Deus como a nossa referência, é aí que o pecado começa a entrar. É aí que aquilo que é santo começa a ser profanado e o que é profano começa a ser santificado. É quando nós perdemos a palavra de Deus como a nossa referência, como o nosso guia. É nesse momento que o pecado começa a entrar. E é aí que nós devemos estar vigilantes. É aí que o temor, que foi aquilo que a gente começou falando, que antes o temor que governava as nossas vidas, começa a ser tratado como comum. Mas Paulo nos chama para outra realidade. O que ele diz lá? Transformem-se pela renovação da sua mente. Isso fala sobre uma transformação constante. Não é algo único. A transformação é algo diário, algo contínuo nas nossas vidas. Mas ela começa na mente, para depois mudar as nossas atitudes. É algo de dentro para fora. Primeiro você precisa mudar a sua mente, para então as suas atitudes revelarem Cristo. A renovação da mente acontece quando a palavra volta a ser a nossa referência. Quando deixamos Deus transformar dentro de nós aquilo que ninguém vê. O chamado de Paulo é para a mudança, para o arrependimento, para a santificação. E essa mensagem continua urgente, pois o tempo de se arrepender e de se santificar é agora. E por que esse tempo é agora? Você já se perguntou sobre isso? Por que o tempo é agora? Porque Paulo fecha o versículo 1 dizendo que essa entrega total é o nosso culto racional. É algo lógico, é algo inteligente, é algo coerente. Paulo está nos mostrando que diante de tudo que Deus fez por nós, a misericórdia, a graça, a salvação, a única resposta lógica que nós podemos dar para Ele como gratidão é a nossa entrega. O verdadeiro culto não é o que acontece apenas quando a música toca
ou quando as luzes acendem, quando a gente está tudo reunido aqui, vibrando, cantando, não. O culto racional é aquela que faz sentido diante de Deus, é a nossa vida no dia a dia. Esse é o nosso culto racional. É aquilo que a gente vive quando a gente sai daqui, quando a gente está lá com os nossos amigos, lá com os nossos familiares, quando a gente está numa fila de banco. É assim que nós revelamos o nosso culto racional. Mas como começamos a viver esse culto inteligente e coerente? O texto nos mostra 3 passos práticos e nós vamos estar começando a falar sobre eles agora. O primeiro ponto: o arrependimento começa quando entendemos que a nossa vida pertence a Deus. Então, o arrependimento começa quando nós entendemos que a nossa vida é toda dele. Nós pertencemos a Ele. Mas afinal, o que significa verdadeiramente a palavra arrependimento? No Novo Testamento, a palavra traduzida como arrependimento é metanoia. Mudança de mente, mudança de direção. Arrependimento vai além de simplesmente parar de pecar. É começar a caminhar numa direção oposta ao pecado. É dar um giro de 180 graus. Então, muitos de nós acreditamos que o arrependimento era simplesmente a gente estar caminhando em direção a coisas ruins, caminhando em direção ao pecado, e ali está o que me atrai, ali está o pecado, e simplesmente eu estou vindo tal, quando Deus toca, eu parei de pecar, parei aqui. Não, o arrependimento não é isso. Não é quando a gente simplesmente para de pecar. Porque esse ato de simplesmente parar de pecar me faz ainda estar próximo àquela vida que eu levava. Então, quando eu tiver aquele momento de estar embaixo, né, que nós temos os momentos de altos e baixos na nossa vida cristã, quando eu estiver num momento baixo, eu estou mais propícia a chegar, a caminhar para aquilo que me atraía como pecado. Então Deus fala: não, você precisa ter uma virada, você precisa mudar a sua mente, você precisa mudar de direção. Não é simplesmente parar de pecar, mas é dar um giro de 180 graus e você caminhar em direção oposta a tudo aquilo que te atraía. É você caminhar em direção oposta a tudo aquilo que te atraía para o pecado. Isso é que Deus nos chama como arrependimento. Nós devemos dar esse giro de 180 graus, mudar a mentalidade, mudar a direção, para sempre estar cada vez mais próximo às coisas do Senhor e cada vez mais distante daquilo que nos atrai ao pecado. Isso é arrependimento. E isso acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Você pode estar na igreja, você pode ter conhecido Jesus de fato, mas nós temos momentos que nós precisamos nos arrepender, mesmo estando aqui dentro. Tem momentos que vêm coisas que nós precisamos parar, analisar, refletir e de fato entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar a minha vida e dar esse giro de 180 graus. Quando nós começamos a entender que nós precisamos mudar de direção e precisamos ir para o lado oposto daquilo que antes governava a nossa vida. Então, arrependimento sem movimento, quando a gente está caminhando, para de pecar, mas fica estagnado, isso não é arrependimento, isso é remorso. O remorso também faz sentir dor, faz chorar, mas não faz você mudar de direção. É uma emoção sem transformação. Somente um encontro verdadeiro com Jesus pode gerar um arrependimento verdadeiro. E nós temos inúmeros exemplos para ilustrar isso. Por exemplo, aquela pessoa que antes feria, maltratava, machucava pessoas, quando ela tem esse encontro verdadeiro com Jesus e ela se arrepende, ela faz totalmente o oposto. Aquela pessoa que feria começa a amar, começa a se doar, começa a se entregar, começa a cuidar. Isso é arrependimento.
Outro exemplo para vocês. Aquele que roubava, que extorquia, não mais parou de roubar, mas ele também tem um coração doador, um coração de entrega, um coração que reparte. Isso é fruto de arrependimento. É isso que acontece quando alguém vive a verdadeira metanoia. Há uma mudança de mente e uma mudança de direção. Durante a caminhada com Deus, passaremos por várias situações que nós precisaremos parar e realmente nos arrepender dessa forma sincera e genuína. Mas esse arrependimento verdadeiro só acontece quando nós entendemos, voltando lá naquilo que a gente falou na introdução, só acontece quando nós entendemos que a nossa vida está totalmente entregue a Deus, quando nos colocamos nessa rendição completa como sacrifícios vivos. Arrepender é mudar o foco do olhar, é mudar aquilo que se busca, é colocar Cristo no centro da vida. E lá no Evangelho de Mateus, João Batista declara à multidão: produzir frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que gera frutos. É aquele que as pessoas veem e você principalmente vê mudança. Não há como a gente viver uma vida de arrependimento sem gerar frutos. Você vai gerar frutos na vida real, nos ambientes que você frequenta, nos seus relacionamentos, nas mensagens no seu celular e também naquilo que você faz quando ninguém está olhando. O arrependimento precisa gerar frutos. Aí nós temos uma frase do João Calvino e ele diz assim: o verdadeiro arrependimento consiste em duas coisas inseparáveis: morrer para o pecado e viver para Deus. Não basta se afastar do mal, é preciso se mover em direção a Ele. Não basta somente você se afastar do mal, você precisa se mover em direção a Deus. Você não deve se perguntar: até onde eu posso ir sem pecar? Porque muitas pessoas vivem assim, né? Até onde eu posso ir sem pecar? E vai testando, e vai testando. Quando você vê, você está na beira de um abismo. E essa não é a vida que o Senhor quer para você. Nós precisamos ser vigilantes e tomar cuidado. Você não deve ficar se perguntando: até onde eu posso ir sem pecar? Mas aquele que verdadeiramente se arrepende não negocia com a beira do abismo. Pelo contrário, ele sempre analisa e pergunta: para onde estou caminhando? É uma reflexão diária. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Eu estou indo em direção a Deus? Eu estou indo em direção às coisas de Deus? Eu estou indo em direção às coisas do alto? Mas por que isso acontece? Porque essa pessoa é perfeita? Não. Mas porque ela decidiu mudar de direção. Ela decidiu entregar completamente a sua vida, as suas escolhas, as suas vontades nas mãos de Deus. Por essa razão, Paulo, no texto que lemos, não está pedindo para você apenas uma versão melhorada de você mesmo. Não é isso que ele está pedindo, uma versão melhorada de você. Ele está chamando você para uma reorientação completa da sua vida em direção a Deus. Martinho Lutero escreveu na primeira das suas 95 teses. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele quis que toda a vida do crente fosse um arrependimento. O arrependimento não é um momento, é uma direção permanente. Durante toda a nossa vida, nós vamos precisar ter momentos que nós iremos realmente nos colocar aos pés do Senhor e pedir a Ele que mude a nossa direção. Colocar realmente a vida entregue nas mãos do Senhor e se arrepender e clamar e pedir a ajuda do Senhor. Então, arrependimento é isso. É uma mudança que nós precisamos ter continuamente. No nosso dia a dia, nós precisamos parar e analisar continuamente se a nossa vida realmente tem sido esse sacrifício vivo. Se a nossa vida realmente tem sido essa vida de entrega, essa vida de rendição. Porque a gente vai deixando os dias nos consumirem e quando a gente percebe, a gente já não está entregando o nosso melhor para o Senhor.
A gente já não está mais com aquela vida rendida no altar do Senhor. E é aí que nós precisamos parar e analisar e ver de fato para qual caminho nós estamos seguindo. O arrependimento é o começo, é a virada. É entender que não se trata de medo, mas se trata de amor. É compreender aquilo que Deus fez por nós. É viver com o coração reconhecendo diariamente que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia dele por nós, o que seríamos de nós? Então é todos os dias nós reconhecemos de verdade que nós precisamos dele. Por essa razão, Paulo não para apenas no arrependimento. Ele também nos alerta sobre algo que pode silenciosamente desfazer aquilo que o arrependimento começou. E é isso que nós vamos falar no ponto 2. Santificação exige romper com o padrão deste mundo. Santificação exige romper com o padrão deste mundo. Paulo acabou de falar, a gente acabou de conversar sobre isso, que Paulo acabou de falar sobre uma entrega total, sobre uma vida colocada no altar. Agora ele mostra a consequência prática disso, porque quem realmente se entregou a Deus, inevitavelmente vai entrar em conflito com o mundo ao seu redor. A sua vida vai começar a incomodar. O seu jeito vai começar a incomodar. As pessoas vão querer, de qualquer forma, te puxar de volta. O pecado vai querer, de qualquer forma, te puxar de volta. Então, essa vida rendida vai começar a entrar em conflito com o mundo ao redor. E é aí que nós precisamos ser vigilantes também. Pensa agora numa argila. Pensa aí. Uma massinha, uma argila. Ela não escolhe o formato que ela vai ter, certo? Quem define sua forma é a mão de quem aperta. É o molde que ela é colocada. E aos poucos, ela vai sendo moldada até carregar exatamente o formato daquilo que estava ao seu redor. Essa massinha, essa argila, ela vai tomar forma de acordo com quem está manipulando, ou de acordo com a forma, o molde que está sendo colocada. E é isso que Paulo quer nos mostrar sobre o que o mundo faz com quem não está atento. É isso que o mundo faz com você, que está flertando, estando na igreja, estando no mundo, agradando, querendo agradar a Deus, mas no fundo não agradando, fazendo coisas que não condiz com aquilo que você está dizendo. É isso que Paulo quer nos mostrar. E isso, esse moldar do mundo, não acontece de uma vez só. E não vem também explícito com uma placa dizendo, abandona sua fé, não vem. Ela vem de forma sutil. Ela chega devagar, vem por meio de uma pressão constante e silenciosa. É você ceder algo aqui, é você abrir mão de uma convicção que você tem ali, até que sem perceber, você começa a carregar o formato deste mundo. Albert Moller Jr. disse algo impactante sobre isso. E eu quero que você reflita nessa frase agora. Como isso é sério. A maior ameaça à igreja hoje não é a perseguição aberta, mas a assimilação silenciosa. Não estamos sendo atacados, estamos sendo absorvidos. O mundo tenta de todas as formas se infiltrar no nosso meio, nos absorvendo de maneira sutil, de maneira silenciosa. Quando a gente começa a ceder coisas pequenas e quando a gente vê, a gente já está sendo absorvido. E você se encontra sem saber como sair desse lugar. É assim que o mundo vem. E isso é muito sério. Absorvidos sem perceber, sem barulho e lentamente. Hoje é uma tarde que a gente precisa refletir. Será que eu estou sendo absorvido por coisas que eu nem mesmo tinha parado para pensar? Essa tarde é uma tarde que você vai refletir sobre sua vida.
Será que eu estou vindo à igreja? Será que eu estou frequentando célula? Eu estou participando como voluntário na igreja? Eu estou fazendo as coisas de Deus, mas a presença de Deus não está comigo? Nós precisamos parar e refletir isso, porque isso é muito sério. Nós estamos sendo, de todas as formas, tentados a sermos absorvidos pelos padrões deste mundo. E como o mundo faz isso? Quando Paulo diz, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, no grego, a palavra utilizada para mundo é aion, que significa o espírito deste século, ou o espírito do tempo. Paulo está dizendo, não adotem a mentalidade da época de vocês. Não adotem a mentalidade da época de vocês. O mundo muda o tempo todo. O mundo muda a moda, muda conceitos morais, muda o discurso o tempo todo. Tem muitas ideologias que vão surgindo sempre. Muitas coisas vão surgindo, muitas coisas vão deixando de ser. Muda. Só que a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma sempre. A palavra de Deus não tem variação. Então, santificação é não se deixar moldar pelo espírito do tempo, mas sim pelo espírito eterno. Por isso, nós precisamos viver em vigilância. E a resposta para não sermos absorvidos pelo mundo, por esse espírito do tempo, é a santificação. Santificação não é um evento, não é um dia eu resolvi ser santo e vou ser santa. Santificação é um processo, até que Jesus venha, ou até que a gente vá. A santificação é todo dia, é processual. Você todos os dias vai se santificando, querendo e buscando ser mais parecido com Ele. É uma obra que Deus realiza em nós durante toda a nossa vida. Isso acontece, para isso acontecer, você precisa se permitir. Isso acontece quando permitimos que Ele nos molde, nos transforme e nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. Em Filipenses 1:6 está escrito, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra que Deus começou em mim e em você não será incompleta. Ele é fiel e Ele completará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina tudo que Ele começa. Mas para que esse processo aconteça, você não pode continuar vivendo da mesma maneira que você vive. A santificação exige cooperação. A santificação exige decisões, posicionamento. Você precisa decidir, você precisa ter a sua escolha, você precisa se posicionar. Ela exige cooperação. E é um combate diário contra tudo aquilo que tenta te puxar de volta para quem você era antes. É uma luta diária, gente. É uma luta diária. Todos nós sabemos que é uma luta diária. Tentando nos puxar para o nosso velho homem. Tentando nos puxar para aquilo que a gente era introduzido. É uma luta diária, é um combate diário. Mas nós precisamos fazer as nossas escolhas. Nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos tomar uma decisão. Que aí sim o Espírito Santo vem e faz a obra. A santificação não existe para te isolar do mundo. Você não foi chamado para viver dentro de uma bolha religiosa. Você está se santificando, mas você precisa ser a resposta lá fora. E como que você vai ser uma resposta lá fora se você ficar imerso somente com aqueles, com as pessoas do convívio ali da igreja? Não, Ele não te chamou para você se isolar do mundo. Em João 17,15, Jesus ora dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus quer que você viva no mundo, que você conviva com pessoas, que você trabalhe, que você estude e esteja presente nos ambientes da sociedade. Até porque nós devemos estar nesses lugares, nós devemos ser a referência para eles. Então nós precisamos estar inseridos nos ambientes, na sociedade. Nós precisamos estar lá, mas nós não podemos deixar ser moldados por eles. Sua vida
deve refletir Cristo nesses lugares. Não são as pessoas que estão lá que vão mudar você, mas é você, através da luz de Cristo, que vai gerar algo novo. As pessoas vão olhar para você e vão ver você como referência. As pessoas vão olhar para você e vai ver que você é diferente. As pessoas irão olhar para você e vão ver você como alguém que elas podem realmente contar, que elas podem pedir oração, que elas podem buscar um aconselhamento. Você deve ser essa pessoa que vai estar inserida em lugares que talvez eu não vou estar, você vai estar. O pastor não vai estar, você vai estar. Foi o que o pastor ontem falou, o Davi Jardim falou. Você tem o seu campo missionário, que eu não vou estar, o outro não vai estar, mas Deus colocou você. E você deve ser essa referência, você deve ser aquele que vai levar a luz de Cristo. Então, a chamada de Paulo é para isso. Não se amolde aos padrões deste mundo. Nós devemos ser a resposta para essas pessoas. João Calvino escreveu: a vida separada não é a vida escondida. Você não vai ser um espião, você não vai ser um agente secreto no lugar que você vai estar, não. A vida separada não é essa vida escondida, mas é uma vida visível que contrasta com o mundo. Você vai estar ali contrastando com o mundo, levando a luz aonde há trevas. A sua vida separada é para isso, não é para ficar escondida, mas é para contrastar com o mundo. Amém? Talvez você esteja aqui hoje tentando viver de maneira diferente, tentando romper com o padrão deste século, mas você já está cansado de lutar. Talvez pareça que a correnteza está forte demais e você pense, mas eu não consigo largar isso. Mas Paulo não diz no texto que lemos que você precisa apenas se esforçar mais. Ele nos leva para um lugar mais profundo, porque nenhuma vida muda de verdade sem que a mente não mude primeiro. Nós precisamos mudar a nossa mente primeiro. E é isso que nós vamos trabalhar no terceiro ponto. Deus quer transformar a nossa mente para produzir uma vida santa. Deus quer transformar a minha mente, a sua mente, para que a gente possa, de fato, gerar essa vida santa. Paulo acabou de nos alertar para não nos conformarmos com este mundo. Mas ele não para no problema. Ele também apresenta uma solução. Ele falou do problema, né, que é se amoldar aos padrões desse mundo. Mas ele, além de trazer o problema, ele traz a solução. Qual é a solução? Você precisa renovar a sua mente. O mundo atual tenta moldar nosso pensamento através da busca pela aprovação. Nós buscamos o tempo todo ser aprovado. É isso que a gente mais vê nas redes, né? Na parte digital. É as pessoas sempre buscando a aprovação. Nós vemos também, através do consumo desenfreado, o individualismo e tantas outras ideologias e correntes que fogem dos princípios cristãos. Paulo deixa claro que o comportamento segue o pensamento. Você se comporta de acordo com aquilo que você pensa. Começa aqui. Aquilo que você acredita, valoriza e enxerga como verdadeiro e bom, será o que conduzirá a sua maneira de agir. Se você deseja mudar de vida, primeiro você precisa mudar por dentro. Agora pense comigo. Observe uma lagarta. Todo mundo aqui já viu como é a transformação da lagarta com a borboleta, para a borboleta. Então pense agora numa lagarta. E um processo radical que ela passa até ela se transformar numa linda borboleta. Ela entra naquele casulo como uma lagarta e ela sai como uma linda borboleta. Ela passa, na verdade, por uma metamorfose. O ser que entrou não é o mesmo ser que saiu. Ela passou por essa mudança radical, por essa metamorfose. E é exatamente essa ideia que Paulo apresenta quando ele fala transformem-se. Quando ele fala para nós, transformai-vos, nós não vamos sair da mesma maneira que nós entramos. Nós vamos sair de uma forma diferente. O ser que entrou não é o mesmo ser que sai.
Você precisa verdadeiramente ser transformado. A sua vida precisa verdadeiramente passar por essa metamorfose. Trata-se de uma mudança de dentro para fora, uma mudança profunda e completa. Mas essa transformação possui um caminho, que é a renovação da mente. John Murray escreveu: a renovação da mente não é algo que o crente faz sozinho. É uma obra do Espírito Santo, mas uma obra que exige cooperação ativa do crente, à medida que ele se expõe às verdades da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que irá gerar transformação. É uma obra do Espírito Santo, mas foi como nós falamos anteriormente. O Espírito Santo entra sim para agir. E esse é o papel dele. Ele entra para te convencer do erro, para te guiar, para te capacitar, para te iluminar, para te convencer do pecado, para te trazer mudança. Mas não adianta somente o Espírito Santo estar ali para atuar se você não decide mudar. Precisa ter a sua parte, precisa ter a sua cooperação. Por isso que a gente fala que a renovação de mente é uma obra cooperativa. É a sua decisão, a sua escolha, o seu posicionamento, e aí sim vem o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele está aqui justamente para te ajudar, para te guiar, para te iluminar, mas você precisa dar o passo. Você precisa ser intencional. Você precisa se posicionar de fato e de verdade e parar de flertar com as coisas que te afastam de Deus. Se você deseja de fato viver uma vida transformada e ter uma mente renovada para viver em santidade diante de Deus, você precisará colocar como prioridade algumas práticas que nós já conhecemos. Quando eu falei lá no início, tudo aquilo que a gente está falando aqui, todos nós já ouvimos, todos nós já escutamos, todos nós já lemos, mas de tempo em tempo nós precisamos ser alertados quanto a isso. E essas práticas é algo que a gente já sabe, mas que a gente precisa colocar como prioridade. Práticas que nós acabamos negligenciando no nosso dia a dia. E quais são essas práticas que precisam ser prioridades para termos uma vida santa? A palavra de Deus, que é o principal, como a gente falou aqui antes, é aquilo que governa, que rege, que nos ensina, é o caminho que nós devemos seguir, tudo aquilo que a gente tem dúvida, tudo aquilo que a gente não sabe, é a palavra de Deus que irá nos orientar. Ela deve ser realmente aquilo que irá nos guiar nos nossos dias. Cada versículo que você lê, cada versículo que você medita, você deve internalizar, pois ele é um tijolo na construção de uma mente renovada. A palavra não é apenas uma informação. A palavra de Deus é formação de caráter. E um caráter cada vez mais parecido com o Senhor. Então, primeiro é a palavra de Deus. Outra prática que nós devemos priorizar e não podemos negligenciar nos nossos dias. A oração. É o momento em que você permite que Deus organize tudo aquilo que está bagunçado dentro de você. É aquele momento que você vai se colocar realmente aos pés do Senhor, você vai se derramar, você vai dizer aquilo que você sente, aquilo que você quer que Ele faça em você, e Ele vai organizar tudo aquilo que está bagunçado dentro de você. É através da vida de oração que você desenvolve a sua dependência nele. É quando você coloca realmente nas mãos do Senhor, quando você realmente entrega nas mãos dele e você começa a ver que você depende dele em todas as coisas. É numa vida de oração. Outra coisa muito importante que deve ser prioridade na sua vida é o viver em comunidade, porque ninguém consegue caminhar sozinho. Nós precisamos viver em comunidade e nós devemos escolher as pessoas com quem nós andamos, as nossas amizades, aquelas pessoas que a gente vai se relacionar. Viver em comunidade, nas celebrações, nas células, as pessoas com quem você convive ajudam a moldar a maneira como você vai pensar. Por isso, tenha cuidado com as suas amizades. Escolha pessoas que te aproximem de Deus.
Isso é muito importante. Busque conselhos com pessoas que você sabe que vai se aproximar de Deus. Ande com pessoas que você sabe que não vão te levar para caminhos tortuosos. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos escolher andar ao lado de pessoas que junto com a gente vai refletir a luz de Cristo. E outra coisa, controle tudo aquilo que você consome. Você é resultado das suas escolhas. O que tem alimentado os seus pensamentos? O que você tem assistido, ouvido e permitido entrar no seu coração? Faça uma reflexão. O que tem alimentado o meu pensamento? O que eu tenho deixado entrar no meu coração? Você controla aquilo que você consome. Você é resultado das suas escolhas. Quando essas práticas se tornam parte da sua vida, quando sua mente passa a ser renovada por Cristo, você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entende que a vontade de Deus para você não é prisão. Você começa a entender que a vontade de Deus para você não são proibições. Porque muitas pessoas acham, mas se eu começar a seguir a Deus, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ser proibida, eu vou viver numa prisão. Não, isso é um olhar do mundo. Isso é o olhar de uma pessoa que não passou por essa transformação. Isso é o olhar de uma pessoa que não teve a sua mente renovada. Quando você tem a sua mente renovada, você vê que a vontade de Deus não é uma prisão. A vontade de Deus não são proibições, não são sacrifícios. Mas é um privilégio, é cuidado, é proteção. O Senhor está cuidando de você. O Senhor tem vontades para você que realmente é de cuidado, é de proteção. Uma mente renovada é uma mente que está se tornando cada vez mais parecida com Cristo. E é isso que sustenta uma vida de santidade. Você começa a amar o que Deus ama e você começa a rejeitar o que Deus rejeita, porque sua mente está sendo transformada à imagem dele. Uma vida de santidade é uma vida que aponta para Cristo. É alguém que entendeu que Cristo é o centro e que tudo existe por Ele e para Ele. Quando você tem a sua mente realmente transformada, sua mente renovada, você começa a caminhar e fazer as coisas, entendendo que a sua vida é por Ele e para Ele. Tudo que você faz é para a glória dEle. Tudo que você exala é por causa dEle. Tudo que você realmente está disposto a fazer é por causa dEle. Eu estar aqui hoje é por causa dEle. É uma obediência, porque eu entendi de fato o que Ele fez por mim. Eu estar aqui hoje é realmente uma resposta ao Senhor, porque eu quero viver em obediência. Eu quero viver em santidade. Eu entendi que eu preciso estar no lugar que o Senhor me chamou para estar. Porque se a Karine resolvesse seguir aquilo que os meus pensamentos tinham, aquilo que as minhas vontades tinham, eu não estaria aqui hoje. Mas se eu estou aqui hoje é porque eu resolvi viver uma vida transformada pelo Senhor. Eu resolvi viver em obediência ao Senhor. Eu resolvi que apesar de todos os meus medos, minhas inseguranças, todas as coisas que eu faço é por causa dEle. É por Ele, é para Ele. E é isso que eu quero viver todos os dias da minha vida. E é isso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Nós precisamos buscar sermos parecidos com o Senhor. Nós precisamos buscar essa vida de uma mente transformada e renovada pelo Senhor. Gálatas 2:20 vem para reforçar isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não mais minhas vontades, não mais meus desejos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, Cristo vive em nós. E é por isso que nós vamos nos mover, porque Cristo vive em nós. Conclusão. Concluo te fazendo refletir agora. Você vai parar, você vai pensar no versículo que foi escolhido como tema da nossa conferência. João 4:23.
Porque a gente precisa trazer essa conexão, que o tempo é agora. Agora é o tempo. João 4, 23. Mas agora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse texto faz parte da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela era uma mulher marcada por fracassos, vergonha e tentativas frustradas de preencher o vazio da sua alma. Mas Jesus chega até ela, não com condenação. Jesus não veio para condenar ela, assim como Jesus não vem para te condenar. E sim com uma declaração. Ele diz para ela: mas a hora vem e agora é. Essa frase não foi dita para uma multidão. Essa frase foi dita para uma pessoa. Deus se importa com você. Essa frase é para você. Ele se importa com uma pessoa. Assim como ele falou para aquela mulher samaritana, que era uma pessoa. Ele falou para uma pessoa cansada, alguém que talvez acreditasse que já era tarde demais para mudar, mas Jesus olha para ela e diz: agora é. E nessa tarde, Jesus também está dizendo para você que acha que não tem mudança, que acha que não consegue, que acha que não tem jeito. Ele olha para você e diz: agora é. O tempo é agora. Ele te chama, é agora. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. A hora é agora. Agora é o tempo de se arrepender e mudar de direção. Agora é o tempo de romper com o padrão desse mundo e com os prazeres momentâneos que ele te oferece. Agora é o tempo de renovar a sua mente e viver de fato uma vida de santidade diante de Deus. Não desperdice esse tempo. Ele é um presente que não volta. A mulher samaritana poderia ter ido embora. Ela poderia ter ignorado Jesus, mas ela ficou, ela ouviu, e aquele encontro transformou não apenas a vida dela, mas a história de uma cidade inteira. A mulher samaritana teve aquele encontro, ela se permitiu passar por aquele encontro, ela não foi embora, ela não ignorou, ela falou: eu vou ficar porque eu sinto que tem algo para mim. Jesus também marcou um encontro com você. Ele conhece o seu nome, ele conhece suas dores e sabe exatamente o que você carrega dentro do seu coração. Não está fácil, né? Não está fácil, mas ele conhece você. Ele conhece. E ele quer te transformar, assim como fez com aquela mulher. Não somente uma transformação em você, mas uma transformação que através de você mude também uma cidade inteira. Nós temos uma cidade para conquistar. Nós temos pessoas para ganhar para Jesus. Nós temos um estado para ganhar. Nós temos uma nação para ganhar. Nós temos um mundo para ganhar. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos mais continuar brincando de ser crente, vindo para a igreja, tratando as coisas de Deus como se fosse algo comum. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, mas para isso nós precisamos nos permitir. O Espírito Santo está pronto para fazer, mas nós precisamos nos permitir viver isso nele. É essa transformação que ele quer gerar. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que a nossa cidade precisa. É você. Você é a resposta que o seu amigo precisa. Ele está lá do seu lado precisando de uma palavra. Você é a resposta que ele precisa. Você é a resposta que o seu parente precisa. Você precisa viver uma vida de santidade para que ele veja em você algo diferente e queira ser como você. Você é a resposta que o mundo precisa. E o convite dele continua o mesmo. O convite que ele fez lá atrás para os romanos, o convite que ele fez lá atrás para aquela mulher samaritana, para viver uma vida de santidade,
é hoje, é o mesmo. Não é para amanhã, não é para quando você se sentir pronto. O tempo é agora. É agora. O tempo de Deus para você é agora. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar em oração. E eu quero que você agora se volte para você e comece a refletir. Porque essa palavra é para você que entendeu que o tempo é agora. Para você de fato se posicionar e ser resposta para essa geração. Para você que de fato entendeu que há senso de urgência. Você que entendeu que essa é a oportunidade que Deus está te dando e que Ele marcou esse encontro com você. Você que entendeu que mesmo conhecendo a palavra, mesmo frequentando uma igreja, ainda há áreas da sua vida que não foram totalmente entregues. E como a gente falou, o Evangelho veio não para ter a gente pela metade. Jesus não quer parte de você. Jesus quer você inteiro. Então, analise a sua vida. Vê se não tem áreas aí dentro que você realmente precisa colocar aos pés do Senhor. Ele quer você por inteiro. Que a sua mente precise ser renovada. Que o seu coração ainda precisa de arrependimento. Nós queremos agora, vamos estar em oração. Você que entendeu, de fato, que o Senhor precisa ainda tocar em algo em você. Você que entendeu, de fato, que o Senhor ainda precisa transformar algo em você. Que você ainda precisa passar por uma renovação de mente. Ah, Karine, mas eu já estou na igreja, eu já estou frequentando as coisas, para mim está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se você entende que você ainda tem área na sua vida que você está deixando a desejar, que você está fracassando no seu testemunho, que as pessoas ainda olham em você e que você ainda precisa de uma mudança, eu te convido para vir aqui para a gente orar junto. Eu te convido para a gente estar em oração, para que a gente de fato possa estar colocando a nossa vida aos pés do Senhor, para que o temor do Senhor realmente venha voltar, porque nós precisamos ser uma geração realmente apaixonada pelo Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, à essência daquilo tudo que o Senhor fez por nós, faz por nós. Vamos estar orando, entregando ao Senhor, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aleluia. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que ainda tem áreas nas nossas vidas que nós precisamos realmente entregar aos Teus pés. O Senhor nos chama, Pai, para sermos sacrifício vivo. Sermos, Senhor Jesus, totalmente rendidos ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor busca uma geração que esteja realmente disposta, Senhor, a se gastar por Ti, a se entregar pelo Senhor. Gere novamente, Pai, nos corações o temor pelo Senhor, o temor pelas coisas do Senhor. Ó Pai, que nós possamos realmente reverenciar a Ti, que nós possamos de fato nos entregar ao Senhor, Pai. O Senhor não deseja a nós pela metade, o Senhor deseja ter a nós por completo. Por favor, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor começou a gerar em nós, Pai, que o Senhor continue a gerar, continue a fazer, continue a manifestar. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, por essa conferência que o Senhor nos proporciona. Tudo aquilo que está sendo, ó Deus, ministrado a nós durante tempo, que não venha parar somente nesses dias, Pai, mas que o Senhor possa fazer com que nós possamos levar isso nos nossos dias. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Continue a gerar em nós, continue a fazer em nós. Continue, Pai, porque nós nos colocamos no Teu altar para que o Senhor venha fazer em nós, assim como o Senhor fez naquela mulher, Deus, que se colocou naquele lugar. Ela não rejeitou, Pai, o seu convite, mas ela realmente causou impacto, Senhor, não somente na vida dela, mas numa cidade. Nós queremos ser essa pessoa, Pai, que venha revelar a Cristo nos ambientes em que estivermos. Muito obrigada,
Senhor, muito obrigada. Nós te louvamos, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Olha como Deus é, né? O Senhor colocou no meu coração para falar sobre Paulo. E mais uma vez Ele trouxe essa palavra incrível, cirúrgica, sobre mudança. E sobre como vocês são a mudança. Como vocês têm essa responsabilidade. Então vamos terminar esse momento adorando ao nosso Senhor e pedindo para que Ele venha. Amém? Vamos dizer isso pra Ele. No trono eu vejo assentada está. Diga isso. De toda a glória do trono saíam vozes e trovões. O Espírito que cobre a terra. No trono eu vejo assentado está o Rei de toda a glória. Do trono saíam vozes e trovões.
E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá e faz chover, faz chover. Vamos, diga isso! Vai chover. Abra as comportas. Vai chover. Vai chover sobre esse lugar. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama, a terra chama, chama. E mais uma vez queremos que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, seja hoje, seja agora, vem derramar. A terra clama. Aleluia! Tem muito mais para nós. Nós cremos que tem muito mais de Deus para nós. Estamos encerrando a nossa sessão da tarde, mas à noite tem mais. Que nós possamos vir com os nossos corações aquecidos para tudo mais que o Senhor tem para fazer no nosso meio, amém? Então a noite começa às 19h30, os portões estarão abertos às 18h30. Nós precisaremos que todos vocês saiam, porque fará a limpeza para o culto da noite. Nós estaremos com a nossa cafeteria aberta. Aproveite esse momento para resenhar, conversar, trocar ideia. Esse é um momento de comunhão. Então nós esperamos vocês mais tarde.